Sabe o que ocorreu? Violência institucional, com todo o respeito. É difícil, quem está no governo, mas acredito que o Lula, com seu carisma, ao manter uma decisão do Fernando Henrique de estabelecer um consórcio de 3 empresas acompanhadas pela Eletronorte e Eletrobras para fazer estudos de impacto ambiental, entregou as galinhas dos franguinhos para as raposas. São as mesmas que fazem o estudo de impacto e o relatório. As mesmas que se consorciam. Quando se fala em Leme, doutora, nós estamos falando de uma empresa que não é empresa nacional, não é o Odebrecht, Andrade Correia, não são essas que estavam diretamente coordenando a execução. Quando se fala em Leme, se fala em Suez, se fala em Ionese Desou, se fala na segunda maior gigante de águas do mundo, que atua em mais diversos setores, em vários países do mundo. E que no Brasil já cometeu vários crimes. Basta lembrar das privatizações do sistema de água e esgoto em Manaus, que tinha 100 mil sem água, hoje tem 600 mil ou mais sem água, e ela vendeu por R$1, depois de ter passado 10 anos sem colocar 1 metro de tubulação de esgoto, ou de uma casa a mais com água potável. Para concluir, então, para concluir, essa situação toda estava prevista por estudos sérios, técnicos. Como já é uma realidade, tem mais de 70% da obra feita, agora é discutir, é complexo e é difícil, o que fazer? Porque tem uma instituição importante, que é o Ministério Público, que não tem dormido. E meus parabéns. Tem um esforço da DPU, que no Pará deve ter uns 10 defensores só federais, e tem que se deslocar para tentar fazer o que é humanamente impossível, considerando um estado continental como o Pará, e tantos problemas. Vai dizer que o Marajó, com 16 municípios, precisa de defensoria, e não tem. Então, nós temos instituições fragilizadas. Fiquei feliz com a entrevista do João Pedro, ao assumir a FUNAI, e já proponho aqui, vou formalizar um pedido de que ele venha conversar conosco aqui. Ele não foi nomeado presidente da FUNAI, são palavras dele, para ficar de braços cruzados. Ele vai, como presidente, viabilizar o reconhecimento das terras, as demarcações. Viva, espero que se realize. Talvez seja demitido como presidentes do IBAMA no processo de licenciamento. Para concluir, deputado. Foram demitidos, como técnicos foram afastados por ter dado um parecer dizendo não é possível licenciar uma obra sem que alguns requisitos sejam cumpridos. Aí 40 condicionantes. Olha, ser condicionante só se pode dar um outro passo se uma condição for respeitada. E o que se vê hoje é uma tentativa de legitimação desta situação, que é realmente uma violência contra o Brasil, especialmente contra o estado do Pará, mas a violência ela se dá de forma concreta. Ela destrói etnias, ela vilipendia a dignidade de povos, ela inviabiliza a vida de pescadores que não podem ser pescadores com mais de 100 quilômetros em secado da Volta Grande do Xingu. Então eu espero, porque muita gente que aplaudiu o projeto em nome de um desenvolvimento, aí argumentava 11 mil e tantos megawatts. Todo mundo sabe que isso é uma mentira, uma falácia. E energia firme são 4.500. Ah, o lago é pequeno? É menor do que o projeto inicial. Mas vocês acham que é pequeno? 50 quilômetros por 10 quilômetros? 50 mil metros por 10 mil metros? Estou pensando aqui um paralelogramo para ficar mais compreensivo. É esse o tamanho do lago. Mas aí inovou-se, desculpa, meu óculos caiu. Inovou-se, criou-se um lago menor e ensecou-se mais de 120 ou 140 quilômetros. Milhões de espécies florestais que tendem a desaparecer. Então, é muito sério. E mais, vou concluir com isso. Mas nós vimos uma situação, talvez no mundo todo não haja um projeto tão caro a um povo como está sendo isso. Quase 30 bilhões de recursos públicos emprestados a juros negativos. Somente ano passado foram 24 bilhões que o Estado brasileiro tem que aportar para pagar a diferença entre os juros reais e o juro subsidiado que o governo está dando para vários empreendimentos, e particularmente para esse consórcio
que vai, além de ter feito estudo, o relatório, desenvolvido os projetos, vai administrar por décadas e mais décadas a energia produzida. É um vilipêndio à soberania nacional. É literalmente uma alienação do território brasileiro. Território no sentido amplo, com a violência estrutural, social profunda. Então não dá aqui, a gente fala em mitigação, mas a rigor, quando se queima uma lancha, uma máquina, e eu fecho, aí a gente diz, quem resiste está cometendo crime. Não há maior crime do que o perpetrado por autoridades que falam a voz do mercado do lucro. Porque nós sabemos que com 30 bilhões, num país que tem uma Amazônia, que tem grande parte do seu território iluminado por um sol durante 12 horas por dia, todos os dias do ano, enquanto a Alemanha vive na escuridão por vários meses e tem mais de 30% da sua energia produzida pelo sol. Aqui, a gente deixa de investir dizendo que é caro. São caras as fontes alternativas. E aponta como saída empreendimentos destrutivos como esse. Não tem mais jeito. Pior é isso. Qual é o jeito agora? Mitigar? É pouco. Agora, que se faça justiça. Eu acho que nós temos que nos pintar para a guerra, não é para guerra. Por favor. Para a guerra, justiça e as outras instituições e o próprio governo tem que bater na mesa. Não tem mais um centavo público, não pode ter para um consórcio que se nega a respeitar a lei brasileira. Estrago está feito? Pelo menos cumpra-se o que está como exigência legal e constitucional e direito inalienável do nosso povo. Muito obrigado. Com a palavra